Iniciamos a gravação aqui, então. Vamos fazer uma oração junto, pode ser? Em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, queridos, hoje, infelizmente, o nosso encontro ele vai ser diferente do que foi até agora, né? Vocês sabem, né? Bem sabem que nosso formador, Padre Fabrício, nosso padre, para muitos aqui, um pai, um diretor espiritual, que nos guiava, que nos ensinava, partiu, né? E confesso para vocês que foram bem difíceis os últimos dias, desde sexta de manhã, quando eu fiquei sabendo. Conversei com ele a última vez na quinta-feira, era umas 6:30, mais ou menos. E às 9:30, quando tudo indica que tudo aconteceu, né? Para quem não sabe, não tem mais detalhes, ele estava fazendo um trabalho dele normal, como sacerdote, estava de moto e acabou se chocando com um cavalo. E ele parece que faleceu no local. Para quem não sabe, também ainda o padre ele tinha 29 anos, 4 anos de ordenação. O padre mais jovem, ia fazer 5 anos de ordenação em breve. O padre mais jovem já ordenado na Diocese de Marabá. E desde então, vem sendo bem difícil, né? Eu convivia com ele diariamente online, né? Mas praticamente todos os dias nós conversávamos, ele mandava os vídeos para mim editar, da homilia, estávamos fazendo tudo com muito carinho e amor para vocês e as outras pessoas também que seguem ele, para a gente poder evangelizar mais pessoas. E o que eu tenho para dizer para vocês é que eu venho rezando, não é uma coisa ainda que foi definida totalmente, mas eu venho rezando desde que ele faleceu bastante para poder discernir e saber o que nós vamos fazer a partir de agora. Mas a ideia é que, como eu falei para vocês no áudio que eu mandei essa semana, a ideia é que a gente não deixe a peteca cair. A ideia é que a gente continue fazendo pelo Padre Fabrício, com mais amor ainda, com mais dedicação ainda, estudando, perseverando, amadurecendo e dando os passos necessários para a gente continuar nossa caminhada rumo à santidade, para encontrarmos ele no céu. E eu creio, com a convivência que eu tenho, com as pessoas que eram próximas dele, que conversavam, eu creio firmemente de que ele já está no céu. Amanhã, se não me engano, já vai ser a missa de sétimo dia, vai ser transmitida a princípio no YouTube, talvez no Instagram também, tá? Eu compartilho lá no Instagram dele, fiquem ligadas. Continuem rezando por ele. E, se Deus quiser, teremos mais um santo para interceder por nós. Todos os dias recebe muitos e muitos testemunhos de pessoas que foram convertidas graças ao trabalho de evangelização do padre, pessoas que foram tocadas, ensinadas por ele, o seu jeito alegre, humilde, simples de ser padre. E eu também já recebi alguns relatos, inclusive, de milagres que aconteceram, de pessoas que tiveram a graça de experiências místicas e algumas dessas vinculadas um pouco ao padre. Agora, a questão é a gente saber se realmente Deus quer que o nosso querido e amado Padre Fabrício se torne santo da igreja, né? Tendo em vista que
99% dos santos, eles não são conhecidos. Porque para estar no céu tem que ser santo. Tem muita gente santa no céu. Mas às vezes Deus não quer que a pessoa fique conhecida como santo. Às vezes Deus não tem esse plano. Mas eu sinto que o Padre Fabrício tem um plano para ele. Que Deus tem um plano, porque senão Deus não ia levar ele tão cedo. Sinto que de alguma forma Deus acha que o bem que ele faz aqui na Terra, no céu ele vai fazer o dobro, vai fazer o triplo, vai fazer muito mais do que ele já fazia aqui. Então, esse é o meu sentimento, tá? É isso que eu penso. E a ideia seria que a gente pensasse em soluções para continuar nossos encontros aqui. Eu posso ajudar com um pouco de informação. Eu não sou o Padre Fabrício, mas eu tenho 14 anos aí de catequese que eu já dou. E também, modéstia à parte, gosto muito de estudar. Aquilo que eu não souber ensinar, eu posso trazer talvez outras pessoas que possam estar nos ensinando para a gente continuar o nosso processo de amadurecimento. E também tem um outro planejamento, que era o sonho do Padre Fabrício, terminar a igreja. Os fundos que ele estava arrecadando aqui com as catequeses, o pouco que ele estava conseguindo, estava indo tudo para a igreja, para a paróquia lá que ele estava ajudando a construir, que foi iniciada. Amanhã nós vamos colocar um vídeo até no Instagram dele, que está mostrando como é que está a paróquia, né? Para quem mais quiser ajudar. E o objetivo é que nós possamos, através da catequese, de alguma forma também, continuar ajudando a paróquia, tá? Vamos tentar continuar o apostolado do Padre. E eu conto muito com as orações de vocês, com a ajuda de vocês, com as dicas de vocês, com as sugestões, com aquilo que vocês acharem necessário, né? A gente está aqui para servir, para ajudar, tá? Mas hoje, por um motivo óbvio, a gente não está 100% para poder fazer o nosso encontro normal, né? A gente ainda está em luto aqui. Hoje foi o meu primeiro dia que eu consegui trabalhar mais normal, assim. Amanhã tem a missa de 7º dia dele. Quem puder ir na missa amanhã, vá na missa amanhã, em qualquer lugar, ofereça pela alma do padre, continue oferecendo, rezando por ele, né? E hoje eu tenho a ideia da gente iniciar um pouquinho e meditar um pouquinho sobre os ensinamentos que o padre Fabrício nos deixou através do livro dele, né? Eu não sei aqui, quem aqui comprou o livro dele já e tem o livro em casa? Eu tenho. Já vi. Eu tenho. Ainda não chegou. A Maria, a Yara Meu também não chegou ainda. Ainda não, a Tamares. Eu também tenho. O meu chegou rápido porque a minha filha comprou na Bienal aqui em São Paulo. Sim. Quem não tem problema. E quem tem também não tem problema. A ideia seria o quê? A gente meditar um pouquinho naquilo que o Padre Fabrício nos trouxe sobre oração, no livro dele. A gente lê um pouquinho junto hoje, para a gente poder fazer uma meta de todos nós, até daqui a algumas semanas, daqui a uns meses, a gente já ter lido todo o livro do Padre. Quem ainda não recebeu, a gente vai começar a ler agora. Yuri, Pode falar, querida. deixa eu te dizer, não era bom a gente continuar sobre os dogmas de Maria, que já tinha sido iniciado? É que eu pensei em continuar na semana que vem os dogmas. Pois é, na semana mesmo que vem, isso. Pode ser, eu pensei em continuar. A ideia seria a gente continuar, mas hoje, em homenagem ao padre, fazer um pouco diferente, até fazer algo um pouco mais leve, tá? A Luísa Mayra Araújo levantou a mão, quer falar alguma coisa? Opa, caiu, eu acho. A Lenilda também levantou a mão, pode falar. Era essa minha dúvida, Yuri, em relação a ajudar a paróquia, né? As doações. Eu passei até uma mensagem para o Renato, ele não me respondeu nesse sentido, como é que ficaria a situação, né? Desse trabalho que ele
que estava fazendo. Desculpa, tu consegue falar mais perto? Não estava dando para eu entender direito. Consegui. Está conseguindo ouvir agora? Agora sim. Então, em relação a essa ajuda mesmo de doação, eu estava querendo saber, porque eu passei uma mensagem para o Renato para falar sobre isso, ele não me respondeu. A gente dá continuidade a esse trabalho, você está achando super certo, eu concordo plenamente com você. O que acontece, tá, queridos? A questão da doação, eu vou passar mais informações depois no grupo, tá? Eu fiquei de conversar com o Renato também, a gente conversou com o bispo também, o bispo autorizou a gente fazer um vídeo, divulgar lá no perfil do padre, para convidar as pessoas, para quem quiser doar, para ajudar a construção da paróquia, para terminar, pelo menos para terminar, que era o desejo e o objetivo do padre, tá? E o nosso grupo, a ideia é que a gente faça a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? De vez vocês mandar um Pix para o Pix do padre, que a conta dele vai ser fechada, vocês vão receber um outro Pix, tá? Onde vocês vão poder fazer para uma outra conta, que vai direto lá para a paróquia onde o padre estava, onde aqui estão precisando de ajuda, tá? E o bispo prometeu que todo o valor que ele não vai, que o bispo ele tem aquela contribuição que às vezes a diocese pede, né? Que isso é normal, né? Mas ele falou que todo o valor que for arrecadado vai ficar para a paróquia para poder finalizar a paróquia. Então essa obra vai ser do padre e se a gente conseguir vai ser graças ao padre, né? E por isso que eu vou pedir muito que vocês nos ajudem, depois quando a gente for postar o vídeo lá no Instagram dele, que vocês compartilhem, convidem as pessoas, qualquer valor ajuda, R$1, R$2, qualquer valorzinho que for arrecadado vai ser direto para a igreja do padre lá, vai ser a obra dele, tá? Então, nos ajudem, tá? Era o propósito do padre e acredito que vai ser muito bonito a gente fazer essa homenagem por ele, ajudando, fazendo com que o trabalho dele seja reverenciado dessa forma. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu queria. Não, eu quero. Pode falar. Eu quero. Assim, eu queria só pedir a todos que tenham paciência. Eu sei que Yuri está abalado, como todos nós estamos, mas após os 7 dias, né, vai ser concluído amanhã. Foi um susto muito grande, mas depois dos 7 dias, a gente vai colocar as ideias no lugar, os pensamentos bons vão chegar e a gente vai saber direcionar o que nós vamos fazer nesse grupo. Por quê? Eu queria colocar para vocês um momento na minha vida que eu tive com o padre Fabrício, agora em julho. Mas como você tá falando que a gente vai fazer uma leitura, eu queria que tu deixasse um pouquinho no final para mim fazer essa colocação, que eu acho que foi uma graça muito grande que eu recebi na minha vida, participar de uma palestra pessoalmente com ele, viu? Se for possível. Se quiser falar, pode falar agora já, então, pode falar. Posso colocar agora? Então, assim, em julho, a gente teve uma formação, a gente está fazendo aqui, eu sou de Sampaio, Tocantins, é uma cidadezinha pequena, e ele era muito amigo acredito que seja ainda, porque eu acredito que só foi o corpo dele que partiu. A alma dele vai continuar protegendo e guiando a gente. Aí, eles era muito amigo de Tomé, padre Tomé, aqui de Tocantins, e ele convidou o padre Fabrício, até então não conhecia. E a gente teve 5 dias de encontro, né? A gente ficou numa quadra da escola e tudo. E ele veio fazer essa pregação. No retiro. No início, ele chegou já brincando, como é muito brincalhão, né? E aquele sorriso que contagia todo mundo. Ele fez essa pregação maravilhosa, já estava 1 hora de pregação e todo mundo exaltado ali, e as meninas comentando, todo mundo comentando que era uma pregação que a gente não cansava, que era uma pregação boa, que nossa, já vai acabar, por que não fala mais? E de repente aquele estrondo, aquele homem canta a consagração de Nossa Senhora. Gente, que graça que eu vi naquele momento, eu não entendi
porque eu tinha acabado de trocar meu óculos. Como que eu estava vendo uma coisa daquela? Eu vi ele todo arrodeado de uma luz brilhante, que aquilo me incomodava. Eu tirei o óculos, eu botei o óculos, e eu pensava, é da quadra, mas eu procurei uma posição que não era. E ele reluzia a luz ao redor dele inteiro. Uma coisa, Ai, chega, me arrepiei. Eu quis achar que não estava acontecendo, mas ele me deu algum sinal para minha vida. Eu, há muito tempo, fui católica, nasci católica, mas eu, por muito tempo, fiquei afastada, né? E com esses encontros que o padre Tomé está trazendo, trouxe a bênção do padre Fabrício, né? Então, assim, na sexta-feira, a gente ia fazer a segunda etapa do encontro, que são 3 etapas, ainda falta uma, e nessa sexta-feira, a gente ia começar às 6 da tarde, às 7 da manhã, eu cheguei no serviço, abri meu grupo da igreja, estava lá, Fabrício partiu. Gente, era como se fosse uma pessoa da minha família, que eu conhecia há muito tempo. E aquilo me tocou muito, muito. Assim, era como se fosse realmente a minha família. Eu não me segurei, eu saí do meio das pessoas onde eu estava falando, eu fui para a sala onde eu fico sozinha. Mas aquilo mexeu comigo de uma maneira, mas eu não fiquei triste com a partida do padre Fabrício. A gente fez o encontro, foi falado o tempo todo no padre, que teve no primeiro encontro com a gente. E assim, quando você falou, não saiam do grupo, para mim foi um medo de dizer que você ia fechar o grupo. Eu não quero que feche o grupo. Eu quero que esse grupo continue sim, porque ele arrancou muita gente das trevas, ele tirou muita gente do mundo obscuro. Era uma incerteza que eu estava. E hoje eu tenho certeza de que eu tenho que seguir Nossa Senhora, porque ele é apaixonado por Nossa Senhora. Gente, é a coisa mais linda. Eu estou aqui na minha cidade procurando quem gravou esse vídeo e não encontro. Então, assim, esse período a gente vai continuar mesmo frágil. Foi um grande homem, foi uma grande pessoa, um homem santo, como você acabou de dizer. Então, assim, não vamos deixar isso acabar, não. Vamos passar mais um tempo, porque ele fez plano. Eu pensei que ele ia dar uma catequese de 1 mês, aí ele fazendo as programações dele, eu me acabando de rir dele, que ele já tinha programação para o ano que vem, gente. Como que acaba uma coisa assim, do dia para a noite? Então, assim, Yuri, eu espero que você se recupere e que você vai saber, sim, conduzir esse grupo, sim, porque eu acredito que eu vivi muito pouco com o padre, e eu acredito muito, ele me passou muita força, muita certeza que eu não tinha, e ainda mais você, que há muito tempo já conviveu com ele. Então, assim, a gente está precisando realmente dessa catequese profunda, porque hoje, os católicos de hoje, a gente é só, passou a mão, é tipo encovarou ali um pouquinho, e é por cima, não é profundamente. E eu acredito que ele deixou a gente aqui para a gente realmente estudar, e eu acredito que ele vai estar nesse grupo, em cada um de nós, um pouquinho. Eu ainda não tenho livro, mas eu vou providenciar, porque eu também eu quero ele perto de mim, porque eu sei que ele vai me guiar sim sempre, viu? Amém. Obrigado, Luísa, pelas palavras, tá? E é isso mesmo, eu já recebi inúmeros relatos de pessoas que tiveram um contato com o padre, que ainda vivo puderam ver coisas diferentes. Uma graça, né? Uma graça. E isso tudo só confirma o quanto ele era abençoado, né, escolhido por Deus, e um excelente sacerdote, né? Então, como tu falou, a ideia seria a gente não desanimar, né? Que a gente continue firme, tá? Eu vou começar aqui rapidamente. A ideia hoje é não se estender muito, tá? Até porque eu quero pincelar algumas partes bem importantes do início aqui do livro do padre, que eu até marquei, para a gente poder, de alguma forma, como eu posso dizer, deixar bem gravado essas coisas no nosso coração, tá?
O livro começa assim, tá bom? Só peço que vocês desliguem os microfones daí para não dar microfonia, e daí a gente vai iniciar aqui. Este livro nasceu de um convite de Deus. Esse é o início do livro. E o padre começa falando: quando eu mais precisava de Deus, ele me olhou nos olhos e me disse: vamos rezar juntos? Este livro nasceu de um convite de Deus. Os tempos não eram fáceis. Eu andava inquieto com inúmeros acontecimentos, estava necessitado de uma transformação, sabia que não poderia permanecer no mundo em que me encontrava. Passava horas perguntando a mim mesmo o que poderia fazer e onde deveria mudar. A resposta parecia que nunca viria, até que um belo dia, após o mesmo questionamento, ouvi uma voz doce e suave a me dizer: vamos rezar juntos? Depois, me chamou para rezar e eu aceitei. Era Deus. O meu primeiro desejo foi atender o convite e apenas orar. Aquele convite me seduziu de tal forma que eu não poderia deixar para depois. Deus combateu contra mim e me venceu. Deus me seduziu e me deixou seduzir. Foi mais forte do que eu. Deus esperou o momento ideal para me dar um golpe certeiro e me ferir. Fui ferido de amor. Aqui, o Padre Fabrício traz um pouco, resumidamente, no início do livro já, que a oração ela é a resposta para todos os momentos, mas foi no momento que ele estava atribulado, no momento que ele estava inquieto, com as dificuldades, necessitado de mudança, que ele ouviu a voz de Deus. Que ele se permitiu escutar essa voz, chamando ele. E o mesmo convite que ele vai fazer aqui no início, que Deus vai fazer para ele, foi o Padre que fez para todos nós. E nós podemos fazer esse mesmo convite na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares que nós formos. Nós podemos convidar as pessoas. Vamos rezar juntos? Depois o Padre falou que aos poucos Deus combateu contra ele. Quantas vezes Deus nos convida e nós às vezes demoramos para aceitar? Nós queremos fazer 1000 outras coisas de vez fazer aquilo que Deus está pedindo, né? Ele convidou o padre combateu. E Deus venceu. E na hora certa, Deus feriu o coração do padre com amor. Ferido de amor, ele continuou a caminhada dele até ser padre. Continuando, ó. Descobri que o amor divino também era reservado para mim, e não apenas para alguns poucos, e que precisava me reencontrar neste amor. Paralisado por minhas limitações, perdi o referencial de mim mesmo, a tal ponto que me julguei indigno de Deus, e, portanto, impossibilitado de rezar. Afinal, quem seria digno de tamanha santidade? Quem poderia rezar como convém? E Deus foi revelando que a oração é para os necessitados, como eu era. Deus havia me escolhido para uma vida mais íntima, um convite que não era exclusivamente meu, pois todos são chamados à intimidade de Deus. Aqui eu quero ressaltar, todos são chamados à santidade. Todos nós podemos ser santos. Só que a palavra de Deus fala diretamente conosco. Mesmo quando estamos em multidão, Deus nos fala em particular. Ele fala de forma diferente o que precisa para cada um de nós. Desde pequeno, a semente de Deus foi semeada em mim. Cresci no lar de Nossa Senhora Aparecida e aprendi a amar o coração de Jesus. Eu tinha um modo de orar aprendido no seio do meu lar e na casa do Senhor, que é a igreja. Só que a oração havia se mecanizado em mim. Ou seja, com o tempo, o padre aprendeu a rezar em casa, mas com o tempo ele foi rezando de qualquer forma, até que Deus convidou ele de novo. Vamos rezar juntos, né?
Por vezes pensamos orar enquanto, na verdade, estamos apenas repetindo palavras vazias de sentido e de significado. Se a nossa vida e tudo o que nos faz ser quem somos não estão contidas na oração que realizamos, essa oração vai perdendo sentido para nós. O Senhor foi me amando, me envolvendo com sua misericórdia e me ensinando a orar. E muito que me era oculto sobre oração foi sendo revelado. Deus se revela na oração. Ele me ensinou a orar comigo. Quanto mais tempo passo com Deus, mais aprendo a orar. Uma coisa é que aprendemos a orar, e outra é o modo como oramos. Fui descobrindo, então, que eu precisava aprender o meu jeito, o meu modo de orar em particular. O que precisamos aprender... A pessoa está procurando, chamando aqui, mas saiu. O que precisamos aprender, em primeiro lugar, é a ouvir, pois a oração se aprende ouvindo. Antes de mais nada, orar é saber ouvir a Deus. Ele conduz a oração. A voz de Deus não pode ser oculta para nós. Olha só que interessante essa parte, vou repetir. O que precisamos aprender, em primeiro lugar, é a ouvir. Muitas vezes nós não sabemos ouvir. Nós falamos para Deus e nós não paramos para ouvir Ele. Só que para ouvir precisa de silêncio. Para ouvir precisa aquietar um pouquinho, reduzir o ritmo do mundo. Nós constantemente fechamos os ouvidos à palavra de Deus. A palavra que nos dá por causa de péssimas escolhas que fazemos. Então, só há um caminho para conhecer a Deus, e esse caminho é o da oração. Para nos ajudar a conhecê-lo, Deus se revela ao nosso coração. A iniciativa é toda dele. Deus sempre se move por caminhos de oração, e a nossa tarefa é simplesmente facilitar que ele se aproxime e cresça em nós. É preciso que ele cresça e que nós diminuamos. Orar é isso. É deixar Deus crescer em mim. Orar é perder um pouco de mim para encontrar tudo dele, de Deus. Só quem se dá a Deus recebe a si mesmo de volta. Se a nossa vida e tudo que nos faz ser quem somos não estão contidos na oração que nós realizamos, essa oração vai perdendo sentido para nós. Deus se manifesta de acordo com as possibilidades que concedemos a Ele. Deus está à nossa volta, nos cercando de carinho e proteção. Ele nos procura e quer falar conosco. O que não podemos permitir é que nossos limites impeçam Deus de agir. O Senhor se revela de maneira particular a cada pessoa e a chama para orar. Deus, dessa forma, vai mostrando suas vontades, seu amor e sua misericórdia. Olha isso que interessante. O que não podemos permitir é que nossas limitações impeçam Deus de agir. Ou seja, aqui entra a importância da gente rezar até mesmo quando nós não temos vontade de rezar. Porque se nós rezamos só quando tem vontade, a gente não faz a nossa responsabilidade. Às vezes, quando a gente faz sem vontade, aquilo tem um poder maior ainda para Deus. Tem uma história de Santa Teresa d'Ávila, que ela conta que ela estava dentro de uma igreja. Ela não queria estar naquela igreja. Mas ela sabia que Deus queria que ela estivesse lá. E ela começou a contar os tijolos da igreja. No dia que Santa Teresa d'Ávila chegou no céu, ela pediu para Deus o que foi que Deus mais gostou que ela fez na vida inteira dela. E Deus falou: gostei mais aquele dia que a senhora, você ficou comigo, porque você ficou comigo lá mesmo sem querer estar lá. Ou seja, Deus, ele se junta da nossa miséria. Ele engrandece quando nós fazemos um esforço. E ele nos preenche com um amor maior ainda quando ele vê que nós nos dedicamos para fazer a vontade dele, não a nossa. Porque nós sabemos que muitas vezes a nossa vontade não é a melhor coisa. Então, não permitir que os limites
que nós temos nos impeçam de rezar, significa, por exemplo, quem está participando com o Frei Gilson, acordar às 4 da manhã e rezar com o Frei Gilson, mesmo com sono, ir na missa, mesmo quando a gente está um pouco desanimado, e fazer nossas orações do dia, fazer o bem, mesmo quando a gente não está disposto a fazer o bem, né? Porque as vontades humanas passam, os sentimentos passam, mas a vontade de Deus permanece. O amor permanece. E o padre termina assim: o Senhor semeia no nosso coração sementes de oração. Quando nós fizemos o esforço de rezar sem vontade, nós estamos regando sementes que Deus plantou. O padre mesmo falou no início ali, né? Que um dia Deus fez o convite para ele rezar. Só que mesmo com o convite, ele combateu. Deus teve que continuar combatendo e golpeando o padre com amor, até que ele realmente ficasse ferido desse amor. Certamente o nosso querido padre foi ferido pelo amor de Deus. E esse ferimento permitiu com que ele pudesse continuar a semear no coração as sementes da oração. Olha só o que o padre fala. Nosso desafio é fazer essas sementes germinarem em nós e florescerem. Certamente floresceu nele. Certamente. Deus quer falar conosco face a face, olho no olho. E ele nos fala diariamente. A gente não vê. Muitas vezes a gente não vê a beleza do nascer do sol, a beleza do pôr do sol, os pássaros cantando, uma joaninha pequenininha que se aproxima de nós. Tantas belezas que indiretamente gritam que existe um Criador. Isso também é uma forma do plantar a sementinha de Deus para que nós aprendamos a rezar. Toda vez que nós deixamos ser encontrados e facilitamos a proximidade, a voz de Deus, a sua voz se torna mais audível, nós ouvimos cada vez mais alto, até que se torne ensurdecedor. Deus acontece na vida de quem ora. Deus faz as coisas para nós quando nós rezamos. O destino de quem ora é a eternidade. É o próprio Deus. É impossível chegar a Deus sem oração. E assim o padre começa esse livro, falando para nós um resumo de como ele começou a escrever. Notem que tem aqui uma linha do tempo. O padre iniciou na família dele, aprendeu a rezar um pouco lá. A vida, o mundo foi contorcendo, atrapalhando a vida de oração e de crescimento espiritual, até que Deus chamou. Quer rezar comigo? E aquilo tocou o coração dele. Mas não bastou somente a experiência, não bastou somente tocar o coração. Ele teve que se deixar levar por Deus. Deus foi dando mais sinais para ele, foi combatendo, foi mostrando o amor dele até que ele se entregou totalmente, através do sacerdócio, através da vocação, rezando diariamente. O padre Fabrício é um dos padres que eu sei que mais rezava, muito. E foi essa oração que foi levando ele para a eternidade. Eu tenho certeza, não tenho dúvida de que ele esteja agora nos ouvindo. Não tenho dúvida que ele esteja aqui agora nesse canal, pensando e intercedendo por nós. Então, que nós não percamos essa vontade de rezar, essa busca, mesmo que nós não estejamos com vontade, façamos o melhor. Façamos até, talvez, no cansaço, com sono, sem talvez tanta alegria, mas façamos. Com o tempo, a gente vai ter cada vez mais alegria para rezar. Tenho certeza que a alegria do padre Fabrício só cresceu quanto mais ele rezava.
Tenho certeza disso. E maior ainda era a alegria dele de saber que agora nós também vamos continuar rezando cada vez mais. E é isso que nós temos que fazer. Então, hoje, queridos, esse que eu queria pedir para vocês. Que nós rezemos. Busquem trabalhar o plano de vida de vocês. Um católico tem que ter um plano de vida. Acordar de manhã, fazer tal oração, todos os dias. Acordar e fazer tal coisa, para que aquilo nos dê um caminho, uma direção. Quando Nossa Senhora de Fátima apareceu, até a gente pode um dia falar mais sobre isso, ela pediu para os pastorzinhos que todo mundo deveria rezar o terço. Para começar a rezar o terço todos os dias não é fácil, para quem nunca rezou. É puxado, mas não é tão difícil também. Começamos aos pouquinhos, rezamos uma dezena todo dia. Depois, quando a gente vê, estamos rezando 2, 3. Podemos jogar o terço no caminho, indo para o trabalho, na rua, indo para a escola, indo para o estudo, aonde estivermos. A oração é possível. Mais adiante no livro o padre vai falar que hoje em dia as pessoas cada vez rezam menos. E por isso que o mundo está com tantas dificuldades. E por isso que nós temos que rezar mais. E rezar bem, e procurar a forma de rezar que mais agrada a Deus. E que nós mais temos uma alegria de fazer. A gente pode rezar cantando. Santo Agostinho diz que quem canta reza 2 vezes. Nós podemos rezar de manhã, de tarde, de noite, mas é importante que nós busquemos a oração, sempre que necessário, tá? Então, meus queridos, hoje vai ser breve, tá? Hoje eu peço a gentileza a paciência para que a gente hoje não se prolongue tanto. E peço que vocês continuem rezando. Rezem o terço, ofereçam pela alma do Padre Fabrício. Amanhã, quem puder, se comprometa e busque ir à Santa Missa, oferecer a missa para o Padre Fabrício, pela alma dele, e que nós possamos rezar mais, principalmente nesse tempo onde a gente vive essa tribulação, essa tristeza de ter perdido o nosso diretor espiritual que está nos guiando, tá? E rezem também por mim, rezem pela família do Padre, pela família dele, pela paróquia que ele deixou, e todos os paroquianos que sentem e vão sentir ainda por muito tempo a sua falta. Tá bom? Certo? Tá bom, Yuri, eu agradeço, de minha parte, eu agradeço, né, você querer continuar esta missão. Por mim, não para, a gente vai continuar, vamos ver a forma, né, que você vai ter para poder nos orientar, continuar nos orientando nesta missão. Eu digo sinceramente que com o padre, eu já sou católica há muitos anos, sou ministra da palavra, estou afastada das minhas tarefas há mais de 1 ano por conta de uma cirurgia, de uma infecção que eu tive pós-cirurgia, e tudo aquilo que eu já falei algumas vezes aqui. Mas eu mesmo me rezando, como eu vinha minhas orações, eu me intensifiquei mais depois que comecei a ouvir Padre Fabrício no Instagram. Né? Eu já rezava meu texto de manhã, já lia minha Bíblia todo dia de manhã, e depois que eu comprei o livro dele, eu leio o livro também, então, assim, eu intensifiquei mais. Então, para mim, foi de grande ajuda espiritual da parte dele para a minha vida. Amém. Assim comecei que foi para muita gente, né? Para muita gente. Muito obrigado, Maria, muito obrigado, tá? Obrigada a você. Eu que agradeço. Mas... Eu também gostaria de dar uma palavrinha. Claro, querido. Também quero agradecer você por querer dar continuidade a esse trabalho do padre. E conte comigo que eu não quero sair daqui, que eu estou esperando uma grande graça, que eu sei que ela está para chegar, ela já começou a chegar, né? Quando eu conheci o padre Fabrício, também só pela internet, né? Pelas redes sociais. E não parar esse trabalho dele, dar continuidade nesse trabalho, é uma forma de nós estarmos unidos como ele queria ver os filhos
espirituais unidos, né? Sim. E então logo você tenha o link que a gente possa estar fazendo a contribuição, né? Você já postar para nós, para a gente poder ajudar nessa construção da paróquia dele, realizando esse sonho que era dele e que se torna agora de todos nós também, né? Muito obrigada, e Deus lhe abençoe bastante e estará sempre em nossas orações. Amém. Obrigada. Amém. Muito obrigado mesmo. Queridos, se vocês quiserem conversar mais também, vocês podem mandar no grupo lá, eu vou deixar o grupo aberto, tá? Quando eu tiver algum aviso para dar, que todo mundo tem que ver, e daí eu vou bloquear as conversas para não subir lá, né, os avisos. Mas quando não tem aviso, vocês podem conversar, podem falar, tá? E é importante que a gente vá também se ajudando, se ajudando e se conhecendo também, né? A gente não pode amar aquilo que a gente não conhece, né? Se a gente se conhecer cada vez mais a gente vai poder se amar, mais a gente vai poder crescer como comunidade, tá? E eu queria dizer mais uma última coisa, tá? Que é uma coisa que eu não sei, vocês não precisam me responder, mas eu gostaria que vocês pensassem, se vocês ainda não têm, mas se vocês têm, ótimo. Se vocês não têm ainda, procurem ter um diretor espiritual. O que é um diretor espiritual? É um padre, alguém que nos auxilia na parte espiritual. Eu tenho meu diretor espiritual, eu estava até iniciando um trabalho com o padre Fabrício e ele estava me ajudando espiritualmente, mas eu já estou vendo outro padre que vai continuar o trabalho dele, porque eu não posso ficar sem um guia espiritual. O diretor espiritual ele nos ajuda, né, a refletir sobre as coisas da nossa vida, onde nós temos que crescer, né, espiritualmente. E o diretor espiritual, a gente vai ter de tempo em tempo, a gente conversa com ele, conta um pouco a nossa vida e ele nos orienta, né? Resumidamente isso. Outra hora eu posso falar mais sobre isso. Mas procurem pensar quem talvez poderia ser um bom diretor espiritual para vocês. Alguém que tenha tempo de ouvi-los, né? Ou talvez até uma pessoa que já os conheça, né? Às vezes um padre na paróquia de vocês, né? Ou alguém aí que vocês tenham proximidade, que tenha uma capacidade espiritual para guiar vocês. Então, seria bem importante que vocês, aos poucos, também pensassem nisso, tá? Meu padre aqui, o padre Tomé, ele é espiritual, é diretor espiritual. Eu estou fazendo esse encontro com ele e a gente tem uma parte que tem muita espiritualidade, que no caso é cura e libertação, né? Que a gente faz, porque eu estou em processo, né? Sim, então, é bom. Leva um tempo. Tá, gente? Então, fiquem com Deus, uma boa noite para vocês, tá? Continuem rezando pelo padre, amanhã nós vamos ter a missa de despedida do padre, despedida não, né? 7º dia. A despedida já foi, né? Agora nós temos que continuar rezando por ele e torcer para que ele esteja intercedendo por nós, tá? Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu queria só pedir para as outras colegas para a gente rezar uma Ave Maria pelo Yuri. Estou sentindo ele um pouquinho triste, viu? Eu tô melhor já. Graças a Deus. Graças a Deus. Por ele a gente tem que ficar bem, né, Yuri? Amém. Amém. Vamos começar, gente? Ave Maria. Cheia de Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, irmãs. Muito obrigado, tá? Obrigada. Deus abençoe. Que Deus abençoe. Boa noite. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Tchau. Nossa